Evangelho de João, capítulo 1. João, o Evangelho, capítulo 1. Eu quero ler com você do versículo 1 a 5. Bota a versão NAA para mim. É porque como eu estou usando a versão NAA, vai ser legal a gente falar a mesma língua. Beleza, NAA. Eu vou contar até 3 para você ler o versículo 1. Quando entrar o 2, você continua lendo o 3, o 4, o 5, até o 5. Estão prontos? 1, 2, 3, vai. Nesse texto, João está falando de Jesus. E a gente chama esse livro de o Evangelho de João, porque João vai apresentar as boas novas sobre Jesus. E João notou que tem uma diferença entre o Jesus que eu falo para você e o Jesus que você consegue captar. E por isso, João, ele resolve fazer diferente dos outros evangelistas. São 4 os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos contam a história de Jesus. O evangelho de João, provavelmente, ao que tudo indica, foi o último a ser escrito. Quando João escreve o dele, os outros 3 já haviam escrito. Esses outros 3, porque eles são um pouco diferentes do de João, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque eles podem ser organizados numa sinopse, eles podem ser colocados lado a lado. E lado a lado, os temas colocados num também está no outro, mais ou menos organizado. Então, como pode ser estabelecido uma sinopse, eles são chamados de evangelhos sinóticos. João é o evangelho não sinótico, porque João foi o diferente. E por que João está sendo diferente? Porque João notou uma coisa. João notou que ele conhece Jesus, que quando ele pensa em Jesus, João suspira. Sabe, quando você tenta falar bem de alguém que você conhece e ama, alguém por quem você tem um carinho muito especial, quem prestar atenção em você falando dessa pessoa, percebe que tem 2 narrativas acontecendo quando você fala dessa pessoa que você ama. Tem a narrativa racional, objetiva, cognitiva, em forma de palavras, mas tem uma outra narrativa que você vende pelos suspiros que dá enquanto pensa nessa pessoa. Por exemplo, quando você vê a Berê falando da Karen, a neta preferida dela, você percebe que falta palavras para expressar o conjunto emocional que ela está colocando. João percebe que quando as pessoas falam de Jesus, elas não conseguem colocar de forma cognitiva, em palavras, elas não conseguem colocar o suspiro. Todo mundo que vai falar de Jesus tenta ser racional, tenta ser lógico, tenta ser inteligente, e eles não põem um suspiro. E João falou: eu vou escrever, eu vou falar não de um Jesus, eu vou falar do meu, eu vou suspirar, e eu vou dar um jeito desse povo entender o suspiro. Na verdade, Jesus, ele transcende qualquer capacidade humana de falar dele. E João está tentando assim mesmo falar dele, e mostrar o Jesus que é dele, o meu Jesus. E para você entender a diferença, Mateus, quando vai escrever o evangelho dele, ele não parte de se preocupar em mostrar como ele vê Jesus.
ele quer mostrar Jesus para um grupo de judeus. Então, como Mateus quer mostrar Jesus para os judeus, Mateus gastou menos tempo pensando em Jesus e gastou mais tempo pensando nos judeus. Mateus pensou assim: o que eu tenho que mostrar de Jesus para impressionar os judeus? Como é que eles são? E baseado em como os judeus são, Mateus quer mostrar para os judeus que Jesus é o judeu perfeito. Então Mateus mostra que Jesus cumpriu a lei, Mateus mostra que Jesus era fã de Moisés, Mateus mostra que Jesus levou a lei a sério, Mateus mostra que Jesus nasceu de descendência judaica, se preocupando muito claramente em identificar quem é a mãe de Jesus, porque no judaísmo que define se o indivíduo é judeu mesmo é a mãe, não o pai. Então Mateus identifica claramente a mãe de Jesus, de quem ela é filha, de onde ela veio, ela era judia de verdade, era praticante, era uma pessoa de Deus. Então, Mateus está tentando mostrar Jesus de um jeito que ele não seja rejeitado pelos judeus. O evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. E por quê? Porque se você vai mostrar alguém importante para os judeus ortodoxos daquele tempo da história, você tem que dizer de quem ele é filho e estabelecer a linhagem dele até Abraão. E se você quer mostrar que essa pessoa é o Messias dos judeus, você tem que mostrar que ele tem uma descendência reta até Davi e uma descendência reta até Abraão. E aí, Mateus gasta toda a energia dele pintando um Jesus que caiba na perspectiva dos judeus. Mostrar um Jesus que responda todas as perguntas que os judeus vão fazer. Mateus prevê. Quando eu falar de Jesus para os judeus, eles vão perguntar o quê? Vão perguntar: é descendente de Abraão? É descendente de Davi? Ele cumpriu a lei direitinho? A mãe dele era judia de verdade? E todo o evangelho de Mateus gira em torno de o que os judeus esperam de um Messias. Quando você vai para o evangelho de Marcos, Marcos não escreveu para os judeus, ele escreveu para um outro grupo. Marcos escreve para os romanos. E os romanos, gente, não queria saber de genealogia nenhuma. Os romanos eram um povo guerreiro. E os romanos não valorizavam governos herdados. Os romanos entendiam que se você quer ser alguém na vida, tem que merecer. Lute, trabalhe. Para o romano, quem tem moral comigo é o cara que realizou, o cara que fez. Ah, o meu pai fez, seu pai está aqui, não, é você. Você fez o quê? O romano quer saber disso. E aí Marcos, ele não começa o evangelho dele com genealogia. Marcos não começa o evangelho dele nem falando do nascimento de Jesus. Marcos começa o evangelho dele falando de João Batista, mas nem fala do nascimento de João Batista não. Quando Marcos começa o evangelho dele, ele começa mostrando João Batista já na lida. João Batista, no livro de Marcos, já começa com uma multidão pregando, um montoeiro de gente atrás dele para mostrar assim: está vendo João? O cara é grande, tem muita gente com ele, ele tem garra, ele tem liderança, ele tem força. E aí logo na sequência, no mesmo capítulo 1 de Marcos, João Batista já aponta Jesus que vai no Jordão para ser batizado. Jesus é batizado no livro de Marcos, no capítulo 1 já. E no mesmo capítulo 1, Jesus já cura leproso, expulsa demônio, cura uma multidão de enfermos. O livro, capítulo 1 de Marcos, é Jesus fazendo. Por que Jesus está fazendo um monte de coisa? Aliás, quando você olha para o livro de Marcos, Jesus parece paulista. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ainda tem um trabalhozinho no final de semana. No livro de Marcos, Jesus parece que não respira. É o livro de Marcos que apresenta expressões assim. Jesus trabalhava, expressões de Marcos. Jesus trabalhava tanto que não tinha tempo de comer. Mateus não falou nada disso, de que Jesus não tinha tempo de comer. Mas para Marcos é importante falar que Jesus é alguém que trabalha muito, porque é isso que impressiona os romanos. Mas o que Marcos quer com isso? A mesma coisa que Mateus. Ele quer apresentar para os romanos um Jesus que responda às perguntas deles. Lucas escreve para os gregos. Lucas era grego, se converte através do apóstolo Paulo, e ele começa a se preparar para pregar o evangelho, escrevendo um evangelho no qual ele ia basear as pregações dele dali para frente. E quando Lucas vai escrever o evangelho de Lucas, ele tem a mesma premissa dos outros dois, só que ele quer apresentar Jesus para os gregos, e os gregos são um povo erudito,
O grego é o povo da filosofia, da poesia, da retórica, da oratória, o povo cabeça que gosta de pensar muito. E aí, o Evangelho de Lucas está cheio de discursos com retórica grega, está cheio de poesias. No primeiro capítulo de Lucas, ele vai falar do nascimento de João Batista, para depois falar do nascimento de Jesus. E no Evangelho de Lucas, Maria, a mãe de Jesus, compôs um salmo quando o anjo apareceu para ela. E com poesia, do jeitinho que grego gosta, aquelas poesias bonitas. Depois Isabel compôs outro salmo, depois Zacarias compôs um salmo. E gente, poesia que não acaba mais no livro de Lucas. Os sermões de Jesus no livro de Lucas são todos cheios de retórica grega. Sabe o que Lucas quer dizer para o grego quando lesse o evangelho dele? O povo de Deus, o povo que anda com Jesus, é gente esperta, é gente que entende de filosofia, é gente que sabe de retórica. O grego valorizaria isso. Então Lucas quer valorizar para mostrar Jesus respondendo às perguntas do grego. Lucas também tem uma genealogia, no capítulo 4 já, porque o grego não valoriza tanto genealogia, mas ele valoriza. Ele quer saber se o indivíduo de fato é alguém com ancestralidade importante. E a genealogia de Lucas vai até Adão, em vez de ir até Abraão ou Davi. Ele passa direto na genealogia e vai até Adão, para mostrar que Jesus podia ser o homem perfeito, porque ele era descendente do primeiro homem perfeito. Mas João quer escapar disso. E por que João quer escapar disso? Porque João percebeu uma coisa que a maioria de nós já percebemos. Quando você fala de Jesus apaixonadamente para alguém, esse alguém te escutando falar de Jesus, ele fica sentindo que falta alguma coisa. Porque ele percebe que as suas palavras não alcançam seu conjunto de expressões emocionais. Suas palavras não alcançam seu rosto. As pessoas percebem que esse Jesus significa alguma coisa para você, que está muito além do que você consegue falar. Os suspiros que você dá quando fala de Jesus, eles são muito mais poderosos do que as suas palavras, mas a pessoa não consegue captar o suspiro. E sabe o que acontece? Quando a gente de fato aceita Jesus, e quando o Espírito Santo faz o milagre do novo nascimento na gente, a gente começa a suspirar também. A gente pensa em Jesus com outra perspectiva. Sabe, o conhecimento de Jesus, conhecer Jesus, o meu Jesus, ele não é apenas saber quem foi o personagem histórico, saber o que ele fez, onde ele nasceu, onde ele morou. Não é apenas saber que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho de Maria, virgem. Conhecer Jesus é ter a experiência que faz a gente suspirar quando pensa nele. João está tentando colocar esse suspiro, e ele tenta colocar esse suspiro usando poesia hebraica. E a primeira parte do livro de João, versículo 1 até o versículo 18, é João tentando escrever uma poesia e tentando dizer quem é esse Jesus. E para João, Jesus está muito além daquilo que eu consigo falar. Então ele tenta colocar um suspiro. E aí eu queria tentar ver com você o suspiro de João nesse texto, tentar captar o suspiro que João está dando. E eu oro para que o Espírito de Deus te faça sentir o suspiro, porque a mente racional não alcança. A gente entende o que ele está falando, mas sentir, porque a pergunta é: quem é Jesus? João está tentando responder essa pergunta que foi respondida de forma inteligente, racional, objetiva por Mateus, foi respondida de forma inteligente, objetiva, racional por Marcos, foi entendida de forma objetiva, inteligente, racional por Lucas, mas João quer responder essa pergunta de outro jeito. João está tentando fazer a gente sentir o Jesus dele. Ele não está tentando explicar quem é Jesus, ele está tentando apresentar o Jesus dele para nós. Não o Jesus, o dele. Quem é meu Jesus? Que as palavras não alcançam, que as palavras não conseguem. Olha o texto, tenta sentir, do versículo 1 ao 4, a poesia de João. Põe na tela para mim.
versão NAA de novo. No princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A primeira coisa que João tenta pintar no quadro emocional dele é o fato de que Jesus, o Jesus que João quer apresentar, ele transcende a história. Ele transcende a história humana, ele transcende a história dos anjos, ele transcende a história da criação. Ele é muito mais do que a mente humana consegue imaginar e conceber. Ele diz que no princípio, e no princípio é uma palavra que dá a impressão de tempo eterno. Num tempo antes de se começar a contar o tempo, Jesus era o Verbo. E essa expressão poética para dizer que Jesus era o Verbo é uma tentativa de João dizer que ele é, mas não é do jeito que a gente entende que é. Porque pensar que ele é, pensa que ele começou, que ele está ali, mas ele é de outro jeito. Sabe, verbo é uma alusão de João à palavra criadora. Por isso João fala no princípio, porque Gênesis começa com no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando Deus vai fazer a criação acontecer, está escrito que Deus falou. Tem um verbo que acontece ali, que é a palavra de Deus liberada para a criação acontecer. João está dizendo, sabe quando Deus falou no Gênesis? Era Jesus. Isso arrepia a gente. Se a gente conseguisse captar o que João está tentando passar, a ideia que ele está dizendo é, não tem o nosso Jesus, ele era mais, ele era muito mais. No princípio, ele era o Verbo. No princípio, ele era a palavra de Deus. Sabe, a existência da palavra é um mistério, porque enquanto eu falo com você, você sabe da palavra que eu estou te dando, mas o que você recebe são vibrações de som que chega no seu aparelho auditivo, que manda sinais para o seu cérebro, que interpreta o que eu estou dizendo, e você concebe uma ideia, mas a palavra é além disso. A palavra não é o som, a palavra não é a vibração do seu tímpano, a palavra não é o seu cérebro recebendo a mensagem, a palavra não é nem o que você concebeu, a palavra é eu falando para você. Jesus é a palavra, ele é o Verbo, e ele era o Verbo antes de tudo. Ele era antes que houvesse mundo, antes que houvesse anjo, antes que houvesse criação, antes que houvesse qualquer coisa, Jesus era. E João dá o seu primeiro suspiro, dizendo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e quando a criação aconteceu, ele estava fazendo a criação acontecer. O primeiro suspiro de João, versículo 1 a 5, é um suspiro onde João tenta demonstrar que o Jesus que ele conhece é mais, é muita coisa a mais. E deixa eu te contar, é tão importante que você conheça Jesus. É tão importante que Jesus seja mais do que conhecimento lógico. É muito importante que Jesus esteja mais do que um personagem histórico para você. É muito importante que, como João tem a experiência dele, e ele sabe quem é Jesus para ele, é importante que você, quando for falar de Jesus, tenha um suspiro brotando de você, porque você sabe que o que você tem de Jesus, você não consegue passar para o outro, e você passa a palavra da revelação para o outro, na esperança que o Espírito Santo avive essa palavra e acorde, desperte a pessoa, e ela comece a ver Jesus também. O segundo suspiro de João, ele tenta pegar emprestado o suspiro de outro João, versículo 6 a 9, o apóstolo João está falando de outro João, que é o João Batista. E sabe, uma das formas da gente mostrar para o outro uma sensação, é mostrar a sensação da gente em outra pessoa parecida com a gente.
A gente usa esse recurso muito quando a gente quer convencer alguém de que a nossa emoção não está errada. Por exemplo, quando a gente está com raiva de uma pessoa e a gente quer convencer alguém de que essa pessoa de fato não presta, a gente começa a falar da nossa raiva por aquela pessoa, e quando a gente percebe que quem está escutando a gente não está levando muito a sério, a gente fala assim: não tem Beltrano? Não gosta dele também não. O que a gente está tentando fazer? A gente está dizendo assim: minha emoção é legítima, porque o outro também sente. Sabe o que o João está fazendo? Ele está usando isso de forma positiva, e ele fala de João Batista assim, versículos 6 a 9, põe na tela para mim, versão NAA. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Vai para o versículo 15 agora. João continua usando João Batista para tentar mostrar assim: sabe o que eu sinto que eu não consigo explicar? Então, João sentia também. Sabe o que eu percebo nele que eu não consigo explicar? João sentia também. Olha o versículo 15 até o versículo 17. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que João está fazendo? João está tentando empurrar de forma emotiva, de forma espiritual, de forma sensorial, a perspectiva do Jesus dele. João está preocupado que a gente escute falar do Jesus histórico, que a gente entenda o Jesus que a história conta, e que isso seja só uma história, uma lenda na nossa cabeça, e não produza experiência. Então João está tentando produzir experiência. Ele está dizendo: sabe como eu vejo Jesus? Ele transcende, ele é grande, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é lindo, oh meu Deus! E aí ele fala: João Batista também via assim, João Batista também era fascinado nele, João Batista babava, João Batista se curvava. Lembra de João Batista? João Batista é essa pessoa. João dá o seu terceiro suspiro no versículo 10 até o versículo 13. E o terceiro suspiro de João é assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais, versículo 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, eles nasceram de Deus. João, no terceiro suspiro dele, ele quer apresentar um sentimento de decepção, porque ele não consegue entender porque tem gente que não aceita Jesus. E ele diz: o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou pela palavra, ele virou gente e veio se apresentar primeiro para os seus, primeiro para a gente que tinha aliança com ele, e eles não o aceitaram. E João diz mais: todos quantos o receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles creram no nome de Jesus. E essas pessoas que se tornaram filhos de Deus porque creram em Jesus, eles não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, eles não nasceram de forma natural, eles nasceram sobrenaturalmente. O próprio Deus sobrou a vida neles quando eles aceitam Jesus como seu Salvador. João está dizendo que essa é a preocupação dele. A preocupação de João é que eu te fale de Jesus, é que eu te conte quem é Jesus, mas você não capte a essência, você não tenha
Jesus para você, você não tem a sua experiência com Ele, Jesus vire só um personagem histórico para você, não tenha de fato uma experiência revelada de Deus para você. E João continua tentando dizer para você que Jesus é mais, muito mais. Jesus é a razão, Jesus é a vida, é Ele que faz tudo, Ele que resolve tudo, tudo começa nele, tudo vai terminar nele. E João tem essa percepção de Jesus que vai além da história. Ele está tentando empurrar isso para a gente com o suspiro dele. E aí, o próximo suspiro de João está no versículo 14. E talvez esse seja o suspiro mais poderoso desse texto, quando João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Sabe o que João está dizendo? Ele está dizendo com fascinação, ele está dizendo com poesia, ele está usando tudo que ele consegue para produzir sensações, para dizer que o Deus unigênito, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, aquele que é a imagem do Deus invisível. O Deus é invisível, mas o Deus invisível fez uma imagem, Jesus é a imagem. João está falando disso, ele está dizendo, sabe o Deus que se assenta no trono e que cria tudo, o Deus que chama a existência o que não existe, o Deus que era a palavra criadora, esse Deus, versículo 14, ele virou carne, ele nasceu como gente, e ele veio morar entre nós. E João disse: eu experimentei a graça e a verdade fluindo dele. Jesus para mim não é uma história, Jesus para mim não é um personagem, Jesus para mim não é um ser humano excepcional, Jesus é alguma coisa transcendente. E a última fala de João, no suspiro dele, está no versículo 18. Vamos para o versículo 18. No versículo 18, Jesus diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João está comparando o que ele vê acontecendo, e ele diz que isso acontece desde sempre. Algumas pessoas experimentaram antes de Jesus uma revelação do Deus de Abraão, de Yahvé, do Pai Celestial, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas experimentaram na história uma experiência com esse Deus, e semelhante à experiência que João está dizendo que ele quer que você tenha com Jesus, Moisés, por exemplo, teve uma experiência com o Yahvé, Abraão teve uma experiência com o Yahvé, Noé teve uma experiência com o Yahvé. E aí, sabe o que João está dizendo? João está dizendo, sabe por que eu queria que você tivesse uma experiência com Jesus? Porque ela é superior à experiência de qualquer um desses homens. Esses homens, comparativamente, que tiveram uma experiência com o Yahvé, comparando com a experiência que você vai ter com Jesus, se você o conhecer de verdade, se ele não for só um personagem histórico na sua cabeça, esses homens jamais viram a Deus, porque você só conhece Deus de verdade quando você tem uma experiência com Jesus. E a pergunta é: por que João está tão preocupado de me elevar para conhecer Jesus de outro jeito? João está tão preocupado para me fazer conhecer Jesus numa experiência transcendente, porque conhecimento racional não salva, não muda. Ele é o caminho, ele é o começo. Quando Jesus estava falando disso, em João capítulo 3, Jesus explicou isso, falando do novo nascimento. Jesus disse que aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que João está dizendo? Ele está dizendo, você vai ter um conhecimento racional, a palavra foi colocada para você, você pode ler ela nas Escrituras, mas é preciso que o Espírito Santo venha sobre essa palavra e produza uma experiência sobrenatural, uma experiência transcendente, uma experiência que vai além do raciocínio. Você escutou a palavra, mas ela fez outra coisa com você.
ela entrou no seu espírito e foi carregada com a unção do Espírito. E quando isso acontece, o novo nascimento brota. João está preocupado de que Jesus não seja só um personagem histórico, porque conhecer o personagem histórico não produz salvação. Tem uma experiência que Mateus conta para a gente, e que ajuda a ilustrar isso. Em Mateus capítulo 16, Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, reunido com seus discípulos, e Jesus faz uma pergunta. Jesus diz assim: quem as pessoas estão falando por aí que eu sou? E eles começaram a dar uma lista para Jesus. Estão falando que você é Elias, estão falando que você é um dos profetas antigos, estão falando que você é o Messias, estão falando isso, estão falando aquilo, estão falando aquilo. Jesus deixou eles se empolgarem com a colocação do Jesus histórico. E quando eles estavam bem empolgados, a discussão estava boa, e Jesus pega eles de surpresa e fala: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí gerou aquele silêncio. E gente, quando tem silêncio, os is sempre falam. Os is não suportam silêncio. Tá o grupinho, deu silêncio, o i vai falar alguma coisa. E o impulso do i de Pedro foi tomado pelo Espírito Santo. E Pedro, meio emocionado, meio chorando, meio alegre, meio feliz, meio eufórico, aquela mistura de coisas que revela o que transcende. Pedro diz: eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus, você é o ungido, você é o Messias. E aí Jesus foi alegrado no Espírito com aquilo, apontou para Pedro e disse: Pedro, você não falou isso de você mesmo. Você foi revelado por meu Pai. É esse, você foi revelado por meu Pai, que João está tentando fazer com a gente no livro dele. No livro de João, ele está tentando mostrar para a gente que a gente pode ir num conhecimento de Jesus que vai além daquilo que a minha mente pode captar. Eu posso fazer uma pesquisa sobre Jesus nas regiões onde ele estava e alguém me dizer: ele é assim, ele é assado, ele parece com Moisés, ele parece com Elias, ele parece com aquilo. E baseado no conhecimento racional, eu tomo uma postura racional. Mas Pedro, naquele dia, ele foi revelado pelo Espírito. João está tentando produzir esse revelado. Mas eu trouxe essa ilustração para te falar que Jesus é muito mais do que seu raciocínio lógico consegue alcançar. Mas também para te dizer que esse conhecimento de Jesus muda você. Porque foi exatamente na hora em que Pedro disse: eu sei quem você é. Jesus disse: eu também sei quem você é. Quando você encontra Jesus, Jesus encontra você. Gente, isso é mágico, isso é sobrenatural. Não é só a racionalidade da religião, não é só a filosofia. Gente, por favor, não pensa que eu estou desqualificando a filosofia e o ensino bíblico e o aprendizado racional e lógico. Ele é muito importante porque ele é o começo. Ele é uma parte da semente. Jesus disse que precisa da palavra, que é a água, mas precisa também do Espírito, da sobrenaturalidade. Mas se é um erro a gente negar a palavra, negar o estudo da palavra racional, objetivo, inteligente, metódico, se é errado a gente negar, também é errado a gente aceitar só isso como se fosse o todo. Não é. Tem uma sobrenaturalidade. Sabe quando Pedro disse para Jesus: eu sei, eu fui revelado, eu recebi a transcendência, eu percebi, você é o Messias, é o Filho de Deus, você é o enviado que a gente estava esperando. Jesus diz para ele: pois é, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que João está tentando fazer no evangelho dele? João está tentando ajudar a gente a escapar da forma racional que a letra construiu na gente e nos convidar para ir para um nível onde a gente conhece um Jesus por quem a gente suspira. E não é que a gente não explica o Jesus, porque como eu não consigo entrar na sua alma, nas suas emoções, no seu espírito e derramar o que eu percebo, eu só posso
continuar tentando ser lógico, tentando ser inteligente, tentando ser razoável, tentando ser objetivo e torcendo para que você se abra e o Espírito de Deus produz em você uma experiência com Jesus. A experiência com Jesus não é o conhecimento teórico de Jesus. O conhecimento teórico pode ser uma porta, um começo para isso. Mas teve muita gente na história, irmãos, que não sabia nada de Jesus e teve uma experiência com Ele. Que não tinha o conhecimento racional. E teve uma experiência com Jesus. É essa experiência que João está tentando dar para nós.